Em um jogo difícil e disputadíssimo, o Clube do Remo empata no finalzinho contra o Criciúma, fora de casa. Provisoriamente no G4, o Leão mantém a invencibilidade. Vamos falar sobre os detalhes que levaram esse resultado da partida aqui no RemoCast. Chega mais! E antes de começar esse bate-papo sobre esse empate heróico, 3 pedidos de sempre. Se inscreve no canal do RemoCast, curte o nosso conteúdo e compartilha com todo amigo que ainda não conhece o nosso projeto, que é a melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo da internet. Bora falar desse empate, Betinho? Empate com gosto de vitória, parceiro. Logicamente foi 1-1 para o Clube do Remo, aos 47 do segundo tempo, o Leão conseguiu empatar, um pontinho precioso, porque é difícil jogar ali naquele estádio, a torcida marcou presença, praticamente lotou ali o setor de visitantes, fez a festa, e o Leão mantém a sua invencibilidade na Série B, é destaque na competição. Tem muita coisa que aconteceu nesse jogo, meu amigo Igor, que eu quero conversar contigo e conversar com a galera também. Deixa aí nos teus comentários qual foi o teu sentimento depois desse jogo, desse empate do Leão Azul. Eu, particularmente, comemorei pra caramba. E o Leão veio modificado, né, Igor? É verdade, é verdade. Algumas alterações aí, né? Deixa eu ler para a galera aí. Treinador Daniel Paulista. Teve aí o Marcelo Rangel, Marcelinho, Reinaldo, Klaus e na lateral esquerda, né? O Sávio, né, substituindo ali por conta de cartão, né, Beto? No meio, Caio Vinícius, o Pavani e o Jaderson. Retorno ali do Caio Vinícius, que vinha bem, e o Pavani promovido a titular. E na frente ali já o trio, né, que é a opção para titular do Daniel Paulista. Viseu, Janderson e o Pedro Rocha, que hoje passou em branco, com aquele cara que tirou aquela bola em cima da linha, hein, parceiro? Ah, pá, teve muita chance perdida. Na verdade, esse jogo começou, e ele começou numa toada, inclusive, que a gente comentou aqui no conteúdo passado, que eu estava conversando com o Murilo Jatene, a importância das jogadas pelas laterais. Logo no iniciozinho da partida, o Remo colocou uma bola na trave com o Janderson numa jogada que começou na lateral esquerda. Logo depois, pelo lado direito, o Marcelinho cruzou uma bola. Eu acho que foi o Pedro Rocha que finalizou também, sozinho finalizou para fora. O Clube do Remo começou numa toada interessante e aconteceu o que eu não esperava. Pá. O Criciúma entregou a bola para o Clube do Remo jogar, tentava acelerar os lances ali num contra-ataque e o Remo mais com a posse de bola, meio cadenciado até os 25 minutos do primeiro tempo, 25, 27, eu achei o jogo bem controlado pro Leão, cara. Sabendo ali trocar passes, mesmo quando eles adiantavam um pouquinho a marcação, o Remo se saía, faltou um pouco de efetividade lá no ataque. Não sei se tu concordas comigo. Até encerrou aí o jogo, né? Naquelas estatísticas que aparece lá no final da ESPN, 53-46, eu acho que de posse de bola, tem uma porcentagem pequena, vírgula, alguma coisa, para completar os 100. E acho que o Clube do Remo foi muito bem. Eu acho que eu concordo contigo, teve o jogo controlado ali no primeiro tempo, né? Não, totalmente diferente daquele jogo que a gente assistiu da Copa do Brasil. A gente tem o crescimento de alguns atletas aí. O Reinaldo foi coroado com gol, fez uma grande partida. A gente, no caso, falo eu aqui, mas acho que o Beto também chegou. A gente fez algumas críticas ao Reinaldo, mas parece que o treinador recuperou esse atleta, tá dando bote, tá abrindo jogada, né? Tá fazendo gol, tá com muita confiança. E, pô, acho que foi uma grande partida do Clube do Remo. O torcedor sai satisfeitíssimo com esse empate. E seguindo forte, né, Betinho? É interessante esse teu comentário, Igor, especificamente sobre o Reinaldo, lógico, foi destaque na partida com o gol, mas o próprio sistema defensivo no primeiro tempo, eu achei que nos momentos em que o Criciúma tentava adiantar a marcação, o Remo se saiu muito bem dessa pressão, inclusive achando o primeiro volante que eu digo, que descia ali para fazer a armação, que era o Pavani.
né? Então você via que sempre sobrava ali para o Pavani pegar aquela bola e tentar fazer a transição do primeiro para o segundo terço ali do campo, o que algumas vezes não funcionou muito bem, mas dá para ver que isso é treino, cara. Isso aí é a equipe que está se esmerando, está pegando casca ali na competição e muito estilo de jogo implementado pelo Daniel Paulista. Esse time agora já está com a cara do Daniel Paulista. Eu vou te dizer particularmente, acho que poderia, sim, de certa forma, ficar mais ligado no jogo. Por exemplo, ó, Viseu. Vamos falar do nosso atacante que eu elogiei no vídeo passado. Mas no jogo de hoje, apesar da importância tática, mas muito mole, teve uma bola ali no primeiro tempo que o Pavani conseguiu roubar, entregou de cabeça assim para ele, para fazer o pivô no ataque. Pô, o cara, sabe, não tocou. Então, assim, faltou se ligar um pouco mais, mas de qualquer maneira é bom de ressaltar, pô. Fora de casa, contra o Criciúma, um time que desceu da Série A para a Série B, então até a imprensa fala isso, né, que espera muito desses times que descem da Série A para a Série B, não está fazendo uma campanha muito boa e o Clube do Remo conseguiu segurar os caras lá no primeiro tempo. Para o segundo tempo, sem nenhuma mudanças, mas teve uma mudança de posicionamento no Criciúma que aí eu acho que o Remo se enrolou. O Criciúma adiantou a marcação. O Criciúma adiantou a marcação em cima do Clube do Remo e por boa parte do início do segundo tempo, o Remo se enrolou, inclusive levou um gol ali, logo no iniciozinho, acho que foi 2 minutos, me corrija aí se eu estiver errado, galera, coloca aí nos comentários, mas aos 2 minutos pegou um gol ali de uma segunda bola, né, que espirrou ali para a entrada da área, o jogador deles livre, foi muito feliz, colocou no canto do Marcelo Rangel, que fez uma partidaça. Agora tu pode falar bem do Marcelo Rangel, que fechou o gol. É verdade, né? O Remo de vez em quando tem esses apagão aí. O cara tava solto, solto, solto. Teve uma felicidade enorme ali para pegar aquela bola, chutou, fez o gol, né? Depois o Marcelo Rangel salva uma bola que o cara espera, ele também espera, bate no peito dele. Depois ele tira uma bola que o cara tenta por cobertura, tudo isso no mesmo lance. Então, mas eu acho que foi assim. Eu acho que menos mérito do Criciúma e assim, mais erro assim do Remo, sabe? Naquele ali de voltar meio fora da sintonia do jogo, fora da frequência da partida. Depois equilibrou, acho que o Remo foi muito bem depois, né? Colocou para jogar, os jogadores ali do meio de campo chamaram a responsabilidade na construção. Eu não sei se tu vai concordar comigo, eu achei o Sávio ali muito mais importante ali do que o Alan Rodrigues, né? Claro que ele já vem de uma temporada boa, então ele já entra com confiança, explorou muito bem ali o lado esquerdo e acabou sendo coroado, né, com um jogador a menos, acabou ali o Maxwell se lesionando, eu acho que ali uma lesão grave, né, o cara saiu chorando ali, então acho que hoje deu tudo certo, o Remo criou muitas alternativas, né, oportunidades, aquele gol a torcida comemorou, né, que o cara tirou 2 bolas, a torcida já estava comemorando a vitória, então hoje o time sai com um sentimento ali de uma vitória, de que está bem, de que está ótimo de desempenho, e aí a gente vai nessa caminhada aí contra o Amazonas. O que tu achaste do Sávio aí, Betinho? Olha, eu vou te ser sincero, o Otávio jogou bem, mas eu acho que ainda não ganha a posição do, do Alan Alan Rodrigues. Rodrigues. Mas coloca uma boa sombra, porque eu já tinha o sentimento que a gente estava só com o lateral esquerdo. Não viu o Sávio jogar, estava naquelas ondas ali que a gente viu o que aconteceu, mas não entrou, jogou bem. O escanteio quem bateu foi ele, a gente sabe que ele cruza bem na área, é um jogador que pega bem na bola, já tinha dado quase que uma assistência no primeiro tempo. No segundo tempo, lembrando, né, o Viseu teve um gol anulado no segundo tempo, foi oportunista, mas estava impedido, né, então tá faltando, achei que ia sair gol do ex, né, achei que ia sair gol do ex, aquela bola lá do comentaste do Pedro Rocha, que o zagueiro salvou, depois o Adailton tentou. Uma coisa a gente não pode reclamar, Daniel Paulista colocou o time valendo para empatar esse jogo, eram 4 atacantes no final do jogo, né? Ele recuou o Caio Vinícius quando ele colocou no final, depois daquelas substituições, né? Que ele fez uma primeira leva, que ele primeiro tirou o lateral, tem sido constante, o Marcelinho cansa, toma amarelo, entrou o Pedro Costa, que dessa vez, novamente, não comprometeu. Entrou o Adailton no lugar, deixa eu me lembrar, o Adailton entrou no lugar do Janderson,
Foi, e o Pavani entrou no lugar do Costa. Não, o Pavani. Né? Não, o Janderson saiu só depois. O Janderson saiu quando entrou o Ítalo e o Maxwell. Né? Então entrou o Adailton, Pedro Castro e o Pedro Costa. Né? Saiu o Pavani, saiu o Marcelinho. Não foi isso? Isso. E tu traz um ponto importante, né, para discussão, Beto, dessa variação, né? Que a gente vê hoje em dia o clube do Remo com variação. Ele consegue fazer um jogo reativo, se preciso for, consegue impor uma pressão como foi aquele jogo que a gente perde contra o Ferroviária, né? A gente vai buscar também um empate no final com o gol do Pavani. Desculpa, com o Botafogo, não, com o O Botafogo da Paraíba. Botafogo de São Botafogo Paulo. da Paraíba de São Paulo. Hoje, né, um a menos, já estava perdido os 3 pontos, não, vamos jogar para cima. Então, o Remo está conseguindo se adaptar às situações diversas que acontecem na partida e vem desempenhando muito bem o papel, mérito todo aí do Daniel Paulista, que tem o time na mão, né, os caras acreditam no trabalho. Hoje, o Dodô não entrou, ele estava pelo menos relacionado, né, depois daquela substituição lá, não entrou, né? A gente fica aí acompanhando essa situação. Mas o fato é que o Dodô realmente foi muito mal no último jogo. Mas acho que todo o mérito aí do trabalho do Daniel Paulista, que vem fazendo crescer o desempenho dessa equipe exponencialmente, recuperando atletas. O Sávio entrou bem, o Reinaldo agora está com muita confiança. Eu acho que realmente o ponto que destoa nesse momento, apesar de que taticamente a gente reconhece a importância do Viseu, mas ali na parte técnica tem tomado algumas decisões equivocadas, né? Tem caído muito, não tem sido aquele pivô efetivo, e acho que se ele melhorar esse atleta aí, acho que o Remo tem um crescimento muito grande, né? Porque ele ainda erra bastante. Mas fora isso, o Remo tá muito bem, Beto. Vamos seguir acompanhando, galera, a campanha do Leão. A rodada ainda não terminou neste momento. O Remo provisoriamente no G4, com esse pontinho. A primeira partida da quinta rodada. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. O Remocast está na área, está de volta assim que acabar a rodada para poder comentar esses resultados. Deixa o teu comentário, a gente quer muito saber o que tu acha, o que tu pensa, tu concorda ou discorda da gente. Te inscreve no canal, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que sair um conteúdo novo por aqui. Saudações azulinas e até a próxima.